Bom dia, queridos, bom dia, quem está na sala. Fiquei quase uma semana sem falar com vocês, vocês me desculpam, mas eu estava viajando, tá? A outra vez que eu viajei, eu fiz a transmissão mesmo assim pelo meu celular, mas eu achei que não fica legal, não é legal. Então, dessa vez eu resolvi não fazer, até para dar uma folguinha, assim quem não tinha visto os outros, vê agora, assim vai. Tá? Pode se atualizar mais. Então, eu queria saber quem está na sala para a gente começar a conversar. Tá bom, queridos? Então no ar são 9 horas da manhã e eu queria conversar hoje sobre cannabis. Eu estava no Rio de Janeiro e, entre alguns, fizemos uma concentração entre membros. Né? Entre algumas coisas, a gente falou sobre a cannabis. Me perguntaram por que na Porta do Sol a gente não aceita o uso da cannabis, né? A gente sugere que os membros não usem. Aí, então, eu falei para eles, por quê? E entre eles me sugeriram vários temas importantes para a gente estar conversando, desde que há problema de usar bermuda ou não há problema de usar bermuda, e aí foi. Nossa, para homem, imagina. E, foi muito interessante as perguntas que eu vi e os questionamentos que tinham lá. Então, eu resolvi trazer esses temas para cá. E o mais inquietante que eu acho é a Santa Maria, a cannabis mesmo, né? Então, até porque o Rio de Janeiro Rio de Janeiro, né, gente? Então, nossa senhora, pelo amor de Deus, aquilo lá tá que tá, né? Mas não é tanto quanto a mídia mostra, essa é a verdade. Aliás, nunca foi, nunca foi. É uma briga lá entre facções, né? Então, entre um e outro, para saber quem domina ali no meio, é isso. O resto é resto. Então, o povo leva a vida, está trabalhando, está todo mundo fazendo as coisas, tentando viver da melhor forma possível. Então, eu falei assim, bem, vamos conversar. Faz que há 20 anos atrás, 15, mais ou menos, a gente falava muito sobre isso, falava muito. Hoje em dia a gente já não sinto necessidade, mas de vez em quando é bom nós voltarmos a esse tema, é muito bom. Então vamos a ele. Primeira coisa, nosso trabalho de Oxford não proíbe nada, exatamente nada, 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 nada. Mas, pela experiência já de 120 anos do pessoal da ayahuasca, nós percebemos que quanto menos outras coisas as pessoas usarem, outras coisas eu digo, plantas de poder, mas melhor fica o transe. Isso foi percebido e assim o pessoal foi parando de usar qualquer outra coisa que não fosse só ayahuasca. Essa é a verdade. Até bebida alcoólica. Então, quem bebia parou de beber, quem fumava parou de fumar. Então, foi indo até que é isso. Mas não é que ninguém ficou proibindo, essa é a verdade. Mas a gente fala, a gente recomenda. Então, a gente precisa ter um entendimento sobre as plantas de poder, já que a gente usa uma planta de poder. E porque até a própria ayahuasca, no começo da do começo, assim, há 20, 30 anos atrás, as pessoas confundiam a ayahuasca também com drogas. Então, ela estava na lista das drogas proibidas. Então, plantas proibidas, a ayahuasca também. Então, foi uma luta, um trabalho imenso, do qual, graças a Deus, eu também participei, para tirar a ayahuasca dessas listas. Tá? E tiramos. Então, por isso que a gente não compara, a gente não compara, não faz nada que não seja ah, que não seja me perturba a campainha. A gente não compara ela com droga, com nada, porque ela não é uma droga, realmente provou-se que não é
O que é uma droga? Uma coisa viciante. Não é viciante. Porque no caso de ser viciante, então acho que o café devia entrar. Eu juro por Deus que eu acho que ele devia entrar. Se for só por esta razão, tá? Então, então é claro que eu tenho 73 anos, então peguei anos 60, todo mundo fumava maconha, todo mundo cheirava, todo mundo bebia, todo mundo fumava, todo mundo tudo. Quem não morreu dessas coisas, do excesso dessas coisas, morreu assassinado, então parou. Entendeu, gente? A coisa foi feia. Então, muitos continuaram escondidinho em casa, quietinho, e deu nisso que deu. Deu nisso que deu. Ela se criminalizou. E todo dia de manhã, você vê lá nos morros do Rio de Janeiro, tem tiroteio. Todo dia tem tiroteio. Todos morros. Né? Tem gente morrendo por causa disso. Não é só por causa de uma coisa, por causa de outras coisas agora. Agora, inclusive, é por causa da roubo de carga, né? De caminhão. Muito roubo de carga de caminhão. Graças a Deus, estou saindo um pouquinho da história da maconha, mas é isso. Então, eu vou estudar o que foi isso. E depois vou contar por que nós não usamos na Porta do Sol. Não é por fator moral nem preconceito. Não é mesmo. Eu vou contar para vocês. Então, a cannabis ela foi usada como planta de poder pelos xamãs siberianos. Todos os xamãs de 25 mil anos antes de Cristo, gente. Lá atrás, entendeu? Bem lá atrás. Era planta de poder do povo. Então eles usavam, que eles usavam o xamã. O xamãzão, todos eles estão usando. Você pode ver fotos, desenhos, descrição de xamã, então está assim, olhando para cima. Ele está pegadão de rachixe, que é tudo a mesma coisa. Tá? Então eles usavam isso. Então isso era de uso exclusivo religioso, espiritual, né? Para a pessoa ficar calma, para a pessoa relaxar, para a pessoa aguentar a solidão, imagina lá naquele frio. Tá, para ficar, para poder relaxar, meditar e ficava, eles faziam isso. 25 mil anos. Aqui eu até fiz uma listinha das datas. 27 mil anos antes de Cristo foi achado no Afeganistão, onde hoje se planta muita papoula, entendeu? Papoula se usa a semente da papoula para fazer ópio. O grande lance do Afeganistão é o ópio. Entendeu? Por isso que todo mundo vai lá, vou beber. Como é que o Bin Laden ficou rico? A família dele ficou rica. A senhora lá não tem nada, não planta nada, nem alface, nada. O que plantou? Jardins de papoula. Está entendendo? É isso. Na China, comprovadamente, foi 7 mil anos antes de Cristo. Já era usado de todas as formas. Do xamã já estava deixando de usar e já estava passando para uso terapêutico. Então, eu usava, acho que dor de barriga, cólica menstrual, ansiedade, umas coisas aí assim. Asma, muito asma. Então, eles usavam também, lá na China, aonde mais achava, nossa, já na China, na Ásia, na Índia, gente. Na Índia usaram, foi muito, mas usaram muito a inflamação também. Então, no Egito também usaram, foi quanto 1.500 anos antes de Cristo, no Egito. Usaram contra a inflamação. Inclusive, existe um texto egípcio que está falando sobre inflamação e o uso da cannabis, como é que se usa isso aí para inflamação. Olha só. Tá, então teve um uso terapêutico, toda outra planta, desse jeito aí. Até que na Idade Média, quando inventou a imprensa, foi usado pelos judeus também, pelos rabinos judeus também.
O rabino entra-se na lista de xamãs também, tá? Olha aí. A primeira Bíblia impressa, que foi o primeiro livro impresso pelo o cara que inventou a imprensa, foi feito em folha de quê? De cânhamo, de cannabis, meus amores. A primeira Bíblia impressa foi feita na folha de cannabis. Então, ela tem um sucesso louco, todo mundo fica assim alucinado. E em 1783, mais ou menos, assim, a Índia, a China, a Afeganistão estava fechando sua fronteira para isso, dominavam o comércio dessa planta para a Europa. Então, o português já estava na área, sendo com os navios, entendeu? Então, eles começaram a trazer da África, que também vieram, plantavam via Egito, descendo ali e tal, para o Brasil. Eles estimularam os escravos a trazer as mudas para o Brasil para plantar. Houve um grande estímulo dos portugueses para fazer isso. Se não tivesse feito, não seria tanto. Eles não passavam com as mudas nos navios, e passaram. Então, o que eu estava vendo? Os africanos que trouxeram para o Brasil, não foi só africano, foi todo mundo trouxe para o Brasil, mas eles trouxeram mais sistematicamente, por causa do tráfico da escravidão, do tráfico de pessoas. Agora, estimulados pelos portugueses, eles trouxeram essa planta para cá. Foi bem, estava vendo, como é que conseguiram? Porque, porque eles eram revistados de qualquer jeito. Não, eles foram estimulados, tá? Então, então nesse período anterior, da época dos xamãs, eles usavam também, lá na Sibéria e também no Egito, foi usada alguma substância do cânhamo para mumificação, para no trabalho de mumificação, eles também usavam essa planta. Então, é uma planta que era usada para planta de poder. Tá, então, veio para o Brasil. Então, na época da escravidão, se usava e se vendia. Né? O português pegava ali e vendia para a Europa. Foi o primeiro grande traficante do mundo brasileiro, foi o português mesmo. Não, português, sem incluir aí português, espanhol. O espanhol tinha achado a coca. Aí eles ficaram alucinados, se sentiram-se o máximo, acharam uma coca. Pronto. Tá. Mas fizeram parte também. Espanhol, holandês, inglês, toda essa turma. E ganharam muito dinheiro com o vício dos outros. Muito. Nessa, o tabaco já estava andando para cá, andando para nada. Então, você pode fumar, você pode fazer o ritual da fumaça sem a maconha, sem o efeito da cannabis. Oh, legal, tal, cigarro. Então, o tabaco passou, um planta e passou na frente. Dá poder especial? Não, não dá nada, mas você pode fazer adivinhação para fumaça. Que legal, porque era isso que eles faziam também, entendeu? Então, tinha todas essas coisas que foram estimuladas no uso da cannabis. E depois disso aí, já pouco entrou na Idade Média e os padres começaram a criminalizar a ayahuasca. Eles começaram a criminalizar a ayahuasca. Eles usavam também a ayahuasca, criminalizar a maconha. Eles usaram também como tecido, para fazer tecido. É que não deu muito certo o tecido maconha. Né? Nem o papel se mostrou assim, muito bom. Outras plantas se mostraram melhor para fazer o papel. Mas quebrou um galho legal durante esse período, entendeu? Então, então ele tem. Aí na Índia também tem a planta predileta de Shiva. Então, todos os devotos de Shiva, a maioria, fuma maconha em honra ao Senhor Shiva.
tá? É tudo isso, viver da religião, é o inferno esse negócio aí. Tá. E vamos que vamos. E essa planta trouxe o transe, as pessoas usavam, tinha transe e se espiritualizavam, e tinha vontade de se alimentar também, sono, né? Porque dormir, desligar, relaxar, sempre foi a grande dificuldade da humanidade, dos seres humanos, né? Então, aí essa planta foi criminalizada. Por quê? Porque as classes mais que faziam uso disso, os xamãs, eles se recolheram. Então houve um combate aos xamãs. Não é que eles se recolheram porque se recolheram, não. Houve um combate com os xamãs quando começou a palavra escrita, exatamente, e começou as grandes navegações. Então, o xamã ele era considerado um cara perigosíssimo, quase um terrorista hoje em dia, né? Um cara muito perigoso, porque ele era o que tinha o conhecimento. Então, ele tinha o conhecimento, ele sabia, ele passava o conhecimento, então era para não passar conhecimento, para não contar nada. Acabaram com o xamã. Aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram na América Latina, a primeira vez que fazia era matar o xamã, meu pajé, meu velho, diante da tribo inteira, para todo mundo ver quem mandava. Então, aí eu recolheu o time de campo. Falei, pô, mataram o nosso sábio da tribo, mandaram o curador da tribo, o cara que tem todas as conexões com os divinos, ele morreu, então nós estamos mais fritos que ele, então. Se ele não conseguiu sobreviver, e nós como é que vamos conseguir? Aí foi esse raciocínio que o pessoal teve, tá? Parou. Aí não é que parou, escondeu. É isso que é, não é que parou exatamente, diminuiu mesmo. Mas não parou, diminuiu nada, olha aí como é que tá. Isso não aumentou de repente, não, sempre teve. Aí tá, estamos nessa grande lida das plantas de poder, né? Daí entrou com o descobrimento das Américas, entrou a folha de coca como anestésico. E era uma planta de poder também. E deu no que está dando, entendeu? Então, é isso aí. Então, foi realmente uma grande mau uso das plantas, a papoula, a semente da papoula na China, grande anestésico também, porque essas plantas de poder, como elas tiram você do estado alfa, beta, a dor também diminui. Daí o cara que vai tirar o dente fala, pô, será que se eu tirar o dente com essa planta melhora? O cara que vai fazer uma cirurgia, será que se eu usar isso aqui vai ser legal? Aí começa. Então, daí começa a ser de domínio do uso médico. Então, aí começam os laboratórios. Então, o laboratório se começou a fazer o papel do xamã. Ele que manipula a planta e ele que distribui e diz quando e como você deve usar. Essa que foi o grande lance da Idade Média, da Santa Inquisição, graças a nosso grande amigo, que eu admiro demais, mas é o Paracelso. Alquimia, né? Virou farmácia. Então, o xamã deixou de ser o xamã, que usava daquele jeito, daquelas formas, para aquelas finalidades, para usar de outro jeito, fraccionado, dividindo em não sei quantas coisas, para fazer anestesia, para anestesiar, ou como droga para efeito psicótico, os psicóticos, doença mental, tá. Então, a farmácia começou a fazer, farmacêutico começou a fazer essa vez do xamã, né? E então, para tirar do xamã esse poder, mata o xamã e descriminaliza tudo que ele usa e vai para a farmácia, usa outro nome, põe outra marca e vamos que vamos. E a humanidade diz que evoluiu. Se evoluiu mesmo, porque
Você vê, como é que o cara tem um dente hoje? Você não sente dor alguma, como faz uma cirurgia. Dormiu, acordou do outro lado, acabou. Naquela época o negócio era duro, era difícil você fazer uma cirurgia. Por mais que você bebesse, por mais que fosse, devia ser uma coisa horrorosa. O cara devia desmaiar de dor. Deve ser horrível, sei lá. Era melhor morrer mesmo, como muitos morriam, né? Então, olhos, cirurgia de olhos, qualquer coisa, né? Então, então essas plantas foram usadas muito para como anestésico mesmo. Mesmo anestésico físico, né, conforme a dose, e anestésico psíquico, espiritual também. É isso, né? Então, passado o tempo, esse uso foi se restringindo à senzala, aqui no Brasil. Então, na Europa começou a ser quase proibitiva. Então, as pessoas desciam lá pela Espanha, iam para o Marrocos e, pum, ficavam fazendo tudo o que queria e depois voltava. Descia lá para a Grécia, voltava, dava uma volta por Israel, passava lá pela faixa de Gaza, ia para o Egito, pronto. Tá. Então, era muito fácil. Quem queria saber onde estava. Essa é a verdade. Bem, mas aí eu estou falando tudo sobre pesquisa que eu andei fazendo esses dias e faço para saber qual é o caminho dessa planta que ela faz, né? Então, a minha geração fumou isso pra caramba. Então, eu não fumei, porque não deu, como eu não bebo também, porque nada me proibia, eu também não bebo, nunca bebi. Então, faz quem quer, exatamente isso. Então, veio para a escravidão. Então, os portugueses estimularam os africanos, os escravos, ao uso da cannabis, porque eles aceitavam mais aquela comida horrorosa que era ofertada nas senzalas, ficavam mais quietos, despersonalizavam, então começaram a usar toda aquela transe da magia que a planta oferecia de forma positiva, começaram a usar de forma negativa, porque planta é planta. Então começaram a usar de forma negativa. Então aquelas pessoas que vinham para cá perdiam o nome, perdiam a pátria, perdiam a língua, perdiam a família. Tudo isso eles perdiam. Porque adquiriram um novo nome aqui, eram vendidos o filho para um lado, a mãe para o outro, o neto para o outro. Os filhos que eram filhos deles, não eram filhos deles, era cria para as fazendas, não tinha nem significado humano, não aprendiam a ler, não aprendiam a escrever, não aprendiam nada. E passadas as gerações foram esquecendo o que já sabiam. E os familiares foram só ensinando para um para outro que era muito curioso, mas evitava ensinar para o cara não pôr coisa na cabeça para não sofrer. Entendeu? Então foi se despersonalizando as pessoas, foi usando para despersonalizar e acomodar a pessoa ali. Então, só sentava, puxava seu fominho, dormia, ficava e se acomodava e ficava naquele estado que nós sabemos como é que ficava. Né? Foi ficando. Foi ficando. Aí, com outra planta de poder que foi trazida da Índia, dessa vez, né? Que foi a cana-de-açúcar, plantada em larga escala pelos amigos portugueses. Os portugueses têm coisa nas costas para resgatar, gente. Então, mistura isso com a pinga, com a cachaça. Deu no que deu, gente. Até você resgatar a memória de um povo, a dignidade de uma raça, custa. Custa muito, né? E então essa planta, nesses 1000 e tantos anos, foi perdendo seu poder mágico, foi perdendo suas conexões que eram feitas através dos xamãs do passado. E foi perdendo, e foi perdendo, e foi perdendo, e foi perdendo, e perdeu. Hoje em dia, não há como
se tem as mesmas conexões que os xamãs lá da Sibéria tinham. Né? Então, não tem, entendeu? E aí a gente vai dar com São Sebastião Mota no Amazonas, olha só, que tinha acabado de descobrir a ayahuasca e estava alucinado com os transes de ayahuasca, adorava os transes de ayahuasca, e encontrou com os hippies que foram se esconder lá, os guerrilheiros que estavam fugindo da polícia aqui, se esconderam e encontrou com eles e eles levaram a maconha para ele. Por quê? Ele tinha asma. Isso, lá naquela floresta, a asma é punk, porque é uma friagem doida, né? Muita água. Quando ele fumou, que abriu o pulmão dele, abriu o nariz, ele respirou, ele falou, essa, achei aqui, pá, tá, é isso aí. E se encantou, mas porque ele resolveu o negócio da bronquite e da asma dele, entendeu? Aí pronto, vamos embora. Aí ele ficou tão grato, porque ele era uma pessoa grata, ele adorava, era um adorador de Deus, tudo. E fez hinar, e recebeu hino, e falou, e fez louvor, e fez tudo. E aí as pessoas que estavam em volta, que a gratidão era dele, tá? Não era de mais ninguém, era dele. Começaram a fazer o que ele estava fazendo. Porque daí ele fumava, o outro passava para o outro, quero também. Tá, tudo lá no meio, imagina no meio do Amazonas. Não tem como. Tá, e até hoje então tá. Então, chegou um momento em que a própria força espiritual falou, basta. E receberam uma ordem espiritual para parar. No começo ninguém parou. Mas depois foi parando, e hoje em dia só as mais antigas, mais conservadoras, que ainda fazem uso, batizaram com o nome de Santa Maria. Aí planta em casa, planta não sei aonde, planta no sítio, aquelas coisas que tem, e se vira, vai preso. Então, essa foi a questão para o nosso lado aqui, né? Então, no lado do mestre Irineu, que foi o meu período, não, o mestre Irineu já estava morto nessa época, já tinha feito a passagem. Aí pegou Madrinha Peregrina. Ela falou, se o mestre não usou e não aprovou, que eles também conheciam lá no Acre, claro que conheciam. Ainda mais lá no Acre, conhecia tudo. Ela falou, eu também não vou usar e não vou aprovar. E começou a tratar mal quem usava e quem plantava e tudo mais. E tratar como inimigo quase. Né? Então chegava lá no Alto Santo, ela falava, você foi uma coisa, pode embora, e xingava, brigava, mandava embora. Então, tinha gente que se ajoelhava no chão, nos perdoa, Madrinha, aceita nós como são. Tinha gente que se jogava nos pés dela, não queria saber, mandava embora. E pegou fama de malcriada, por isso. Né? E ela, não quero. O mestre não fez, eu não faço, ninguém vai fazer aqui. Pronto. Então o Alto Santo não fez. Então ficou uma coisa assim, quando ficou a divulgação do Alto Santo, e do Cefluz, do Mapear, então o Mapear saiu divulgando no mundo, elevando a ayahuasca e a Santa Maria também. Hoje em dia já restringiu muito, mas muito mesmo, mas ainda existe, mas restringiu. E o pessoal mais da linha do mestre Irineu, não. Então fica uma coisa assim, vocês para cá, nós para lá, e só não deu briga porque a ayahuasca entre a ayahuasqueiro não tem briga. Mas ficou uma coisa assim. Até que eu acho que agora atualmente não tem nem mais uma coisa assim, a turma respeita, quer bem, parou, acabou. Acho que já parou mesmo. Aí vem a tal Ana Vitória, vem eu. Chego aqui no pedaço, tá? Não estou sabendo de nada.
Aí as pessoas primeiras que eu conheci eram todas da linha do Sebastião. Muito poucas. A gente fala todas, todas as que eu conheci, mas é poucas em relação ao número de coisas. Então vamos fazer um trabalho onde foi na Flor das Águas, quando existia ainda a Flor das Águas, um belo, era muito lindo, era maravilhoso. Tinha lago, tinha fornalha, fazia plantação. Nossa, era muito legal. Lá vou eu. Ah, cheguei lá, nossa, as pessoas fumavam mesmo, né? Fumava e tomava. Eu não fumei porque eu falei, pô, eu não dou conta da ayahuasca, eu vou dar conta disso aqui. Tá. Aí um dia estou em casa, passa um padrinho lá. Pô, nós vamos fazer um trabalho de Santa Maria lá na Flor das Águas, nós queríamos que você fosse. Eu nunca tinha feito um trabalho desse, mas então eu fui. Vou. Lá vou eu, Flor das Águas. Tá bom. Chegou lá, já está todo mundo fardado, sentado em círculo, tinha umas 25, 30 pessoas, mais ou menos isso. Em círculo, tudo certo. Já estou compenetrado há horas. Não cheguei. Aí cheguei, me deram um lugarzinho e sentei lá. No círculo. Aí tá lá, tomar máscara, cantonária. Lindíssimo, maravilhoso. Foi a mais linda que eu já vi. Nossa, toma mais um pouquinho de máscara. Daqui a pouco, um charutão desse de Santa Maria. Então faz assim, dá uma tragada, 3 vezes e passa. Chega uma vez, eu. Tá. De repente, eu estou me sentindo mal, gente. Porque deve sentir assim, tem aquele trânsito da ayahuasca, sobe, sobe. Quando você fuma a cannabis, ela corta. Ela corta, que você está subindo, ela corta, e daí você fica naquele. Você fica mais no plano do contato com o elemental. Você corta o contato com o espírito, você fica mais no contato com o elemental. E a cabeça faz. Tinho, nossa, meu Deus, vou lá fora, tá mal. Aí eu vou lá fora, porque eu falei, vou dar vexame agora, a minha hora da vexame, meu Deus do céu. Estou lá fora tentando me equilibrar, chega fiscal. Ah, não, é melhor só entrar. Ah, não, meu, eu estou aqui aparelhado, estou mal, não é melhor ficar aqui fora mesmo. Não, não, só pode entrar aparelhada mesmo. Eu disse, olha, eu vou atrapalhar vocês. Não, só pode entrar, nós queremos que eu só entre, pode entrar. Falei, tá bom, vocês querem, eu não garanto nada, então tá bom, tá. Então depois não vem me, né? Aí, quando eu sento, daí eles me passam outro charuto, eu, tá. Quando eu sento, que eu olho na frente, eu vejo um ser feminino. Maravilhoso. Lindo, todo vestido de diamantes e rubis, vestido de pedras preciosas, diamante e rubi. Nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que divino. E a turma lá cantando, eu lá no tá. E ela falou assim, eu falei, me proteja, minha mãe. Quando eu vejo um espírito, um elemental, o que eu peço é proteção. Eu não consigo pedir mais nada a não ser proteção. Me proteja, minha mãe. Aquela mania assim de candomblé, da Umbanda, chamar tudo quanto é elemental de mãe ou pai, conforme a identificação masculino e feminino. Ela olhou assim, ela olhou. Você quer minha proteção? Quero. Então, dou. Uma coisa, uma condição, você e todos aqueles que te seguiram, que foram os seus trabalhos, ela falou, nosso trabalho não foi através de ninguém, não deve me usar mais. Feito o acordo, eu falei, feito. Tá. Ela falou, naquilo que eu aceitei, ela tá, e nem falou com todo mundo, não sei o que ela falou, não lembro, daqui a pouco passa outro charuto, eu já, obrigado. Parou. Eu me separei no mesmo dia. E aí eu cheguei, passou
No próximo trabalho que nós tínhamos lá na minha casa, eu anunciei, entrei na sala e anunciei, eu falei, gente, ó, eu tive um transe, foi assim, assim, assim. E a Cannabis falou que aqui, quem segue esse trabalho, desse trabalho nosso aqui, não deve usar cannabis. Não é nada careta, não é moralista, não é nada. É um acordo espiritual que nós fizemos para esse trabalho. Quem concorda, fica, e não concorda, muito obrigado por você retirar. É isso aí. Claro que uns ficaram, outros saíram. Mas a maioria ficou, a maioria ficou. Então foi essa a razão que a gente a gente está usando, não usa a cannabis. É por essa razão, foi um acordo espiritual que nós fizemos. Então quem está na porta do sol não deve usar. Um acordo espiritual, até a proteção dela, inclusive. É um acordo espiritual que foi feito na formação da nossa linha. E funciona, eu não vou quebrar esse acordo. Então é isso. Então não é assim, tem gente que foi, você que tem muita gente aí, que vai para lá, para cá, dá suas pegadinhas de vez em quando. Querido, ou queridos, queridas, eu não sou polícia, eu não sou médico, nem mãe de ninguém. Eu disse que esse trabalho, a Porto Sol, trabalho espiritual que nós fazemos, nós não usamos. Para ter a proteção espiritual desse ser, desse elemental também. Como temos a proteção espiritual da coca também. E não usamos também. Temos a ayahuasca concordou que a gente tomasse com planta e mantivesse a proteção espiritual. Pronto, tá bom. Então, quem faz só não vem reclamar para mim, sabe? Minha vida tá bem, querido, a regra aqui é essa. O resto tá indo bem, quem tá seguindo a regra tá indo bem. Sabe? Não tá indo mal, não. Tá indo bem. Então, entendeu? Agora vai a cabeça, se põe a cabeça prêmio, é problema, não usa, não usa. Então, mas como é que no Brasil ficou? Ficou que os escravos todos fumavam. Depois que acabou a escravidão, continua a mesma coisa, porque, sabe, foi os primeiros sem teto, sem carro, sem terra do Brasil. Começaram a andar pelas ruas e se jogar no chão, porque eles tinham a casa do senhor da senzala para ficar. Aí eles foram mandados embora porque acabou a escravidão, tiveram que, claro que saíram para onde? Para a rua, né? Aí, né? Deu no que está dando, entendeu? Até começar a entender como é que isso vai mudar, você começar a entender que aquela criatura tem nome e que já estavam há 500 anos no Brasil, então tem pátria, começaram a fazer parte do ser cidadão e tudo mais, demorou. Aí, daí você prende um cara desse na cadeia. Que ladrão, que é isso, que é aquilo. Não pode ser branco, ser preto, ser japonês. Ele entrou na cadeia tipo senzala, aquelas, é pior que senzala até. Vai o quê? Voltar a regredir com os mesmos hábitos. Então, sem dúvida que tem uma cadeia que não corre solta a maconha lá dentro. Como é que entra, seja revisto em tudo? Entra, né? Então, é isso. Então, na cadeia. Mas eu acho que na cadeia, o cara está preso 30 anos. Vamos concordar que o cara tem que estar muito iluminado para sentar e ficar meditando. E se ele faz isso, ele não estaria na cadeia, para começar. Mas, né? O cara está preso. Então, tudo bem. O cara está com uma doença terminal, sem esperança de se curar numa cama. Eu acho que tem, pô, coitado do cara. Né? Não é isso? A pessoa está assim, infeliz, né? No chão, mendigo na rua, com frio e com fome. Mas um homem livre, um ser humano livre, uma mulher livre, não está na cadeia, não está terminal de doença nenhuma,
não está caída no chão, sem teto na cabeça. Não está nada, não tem razão. E, além do mais, a planta realmente, a Santa Maria, ela se desconectou espiritualmente do ser humano, ela fechou o poder, a comunicação. Fechou, acabou, não tem mais poder. Vai fumar, você vai fumar, só, mas não vai fazer conexões mais, a não ser que o seu próprio inconsciente se iludir que está fazendo alguma conexão, quando não está fazendo conexão nenhuma. Essa é a verdade. O Sebastião tentou segurar o pouco de poder que ainda tinha ali na floresta amazônica, ainda tinha ali com eles, mas não deu mais. Chegou uma hora que eles estão vendo que não dá mais, não vai dar. Não vai dar, fala que dá, não dá, não dá. É uma viagem dentro do próprio cérebro. Nada mais que isso. A própria planta, o próprio elemental já falou, ó, retirei o time de campo, assim como o poder do tabaco e o poder do café. Também com planta de poder. Chegou uma hora que deu, e pronto, parou. E o próprio elemental se desconectou. Pode ser que no futuro, daqui 1000 anos, 2000 anos, ele se conecte outra vez, mas agora parou. Entendeu? Então é isso. E tanto que vicia. Vicia. Então você fica viciado. E a planta usada da forma que os xamãs usavam, não era desse jeito. Entendeu? Não era desse jeito. Nem a coca, não era desse jeito. Eles mascavam, é diferente, não tem. É outra história, é outro lugar. Então, agora, quem é vasqueiro, toma máscara, não deve usar nenhuma outra planta, nenhuma outra. Não é só a cannabis, é nenhuma outra. Quanto menos usar, melhor fica seu trânsito. Você toma máscara para quê? Para brincar? Para ser cantor? Para ser músico? Não, você pega um trânsito para você aprender coisas, não é isso? Então é isso. Então é por isso que a gente não usa a cannabis de forma nenhuma de outro jeito. Agora, não vamos chegar assim, denunciar para a polícia o cara que usa. Ah, lá, fulano, não fazemos, não somos dedo duro, não vou fazer isso. Mas se a gente observa, às vezes você fica quieto, observa a vida da pessoa. A primeira coisa que eu faço, eu observo a vida da pessoa, como é que está indo. Aliás, como está não indo. Porque a pessoa não consegue trabalho, começa a ser quase sustentado por outro. Você olha para a pessoa está sentada assim. Né? Parou a vida. Né? É isso. Então eu falo, olha, ela está vendo o que está acontecendo. É inteligência. Entendeu? Então é isso, queridos. Tem que usar. Então eu queria falar para vocês, dar esse depoimento. O Lucas está falando que a planta foi negativada pelo homem. Foi negativada, eu não sei, o Lucas Ataíde, eu não sei se realmente foi negativada pelo ser humano só. Claro que todo uso é de ser humano, os animais não há uso, né? Então, pode ser até que alguém misture ali no meio da ração dos animais, mas não sei, acho que não. Então, não foi por mau uso, bom uso, é que tudo tem um tempo e um ciclo. Como tem um tempo que as plantas se revelam, tem um tempo que elas se escondem também. Eu acredito que mais é por aí. Agora, o ser humano sempre usou tudo negativo positivamente, tudo. Agora, é só cria fama e vai todo mundo usar isso, aquilo, pelos seus efeitos positivos, não pelos seus efeitos negativos. Tá? Então, eu quero agradecer. Já estamos falando quase uma hora sobre isso aqui. Tem um assunto para caramba. A pessoal que está aqui na nossa lista. Então, hoje nós falamos sobre a cannabis e falamos sobre por que não a usamos. Não é porque é proibido, porque vai para a cadeia, porque não é isso. Não é por medo disso. E nem é por preconceito de classe social, nem nada, não é também por isso. A gente entrou, vimos o elemental
E ele falou aquilo, ela falou aquilo para mim, então eu aceitei. Podia não ter falado, mas falou, entendeu? E depois eu contei para as pessoas lá, falei, para mim foi falado isso. Eles falaram, ah, tá certo. Então eles entenderam, entendeu? Que a gente não está, quando a gente não usa a caramba, a gente não está contra ninguém. A gente só não usa, é só isso, entendeu? É só isso, é uma coisa espiritual. Então, acho que é importante a gente ter essa conversa, é importante a gente estar falando sobre isso para as pessoas e saber que o efeito dessa planta no corpo, para quem fumou, fica muitos dias, muitos meses. Então, quando a pessoa para, ela tem que dar um desconto para ela, assim, de quase um ano, mais ou menos, para tirar toda ela do corpo, né? Então, para cada cigarro são 30 dias. Então, Nossa Senhora, né? Acho que parece que é isso. Não sei bem, não conheço bem a história. Que, na realidade, é um cigarro também, né? Uma forma de cigarro também. Chega a ser. Né? Ai, ai, Jesus. Então, eu queria, Jonas, bom dia. Então, eu queria agradecer a vocês, dizer que estava com saudade também de bater esse papo. E amanhã nós estamos em Marinque para começar a enfeitar o salão. Ontem nós fomos, eu cheguei no aeroporto, o Luciano já estava me pegando, e do aeroporto mesmo fomos para Marinque. E já começamos a desmontar. Já tiramos todo aquele amarelo que estava de coração em dourado, tiramos tudo já não sobrou mais nada. Então, sábado a gente já começa a montagem. Eu acho que a Kelly vai com o marido, vai levar mais duas pessoas legais, e parece que outras pessoas também vão para ajudar, que a gente se manda ver. Tá bom, queridos? Obrigado. Vamos lavar a cadeira. Tem que fazer um monte de coisa. Então, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela hospedagem, Leona. Obrigado pelas meninas, foram muito bem. Obrigado, pessoal do Rio de Janeiro, maravilhoso. Então, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.